Olá, pessoal! Olá, turma! Vamos à nossa aula parte 5 da disciplina de Administração de Produção, Estoque. Aqueles que estão assistindo essa videoaula, eu sou o professor André Viana, da Escola Técnica Sandra Silva. A gente vai entrar hoje numa linha de produção, já que a gente fala sobre administração de produção e estoque. Vamos iniciar por uma tabela que fala sobre plano de produção, vendas e faturamento. Então, para que a gente possa estar tendo um entendimento mais amplo da nossa tabela de plano de produção, a gente tem aqui nessa tabela plano de produção, que está escrito aqui na descrição, produtos e serviços. Produtos e serviços é o que vocês irão trabalhar na linha de produção. Aqui eu vou falar para vocês que o meu ramo de negócio é uma panificadora. Então, panificadora eu coloco os principais produtos nessa fabricação, os produtos que mais têm saído, ou os produtos que eu fabrico, que eu estou fabricando. Então, pães simples, pães recheados. Eu coloquei aqui produto e serviço, eu estou trabalhando com produto, botei aqui, especifiquei os produtos que eu trabalho, e também coloquei aqui a unidade. Eu vou vender pães simples e pães recheados, que é aquilo, a unidade. Então, se é aquilo, eu botei aqui, ó, quilo aqui e quilo para cá, tanto para o pão simples como o pão recheado. A quantidade a gente vai trabalhar nessa linha de produção, de entendimento, como com média. Então, a gente tem aqui a nossa média mensal, que é de produtos fabricados, e temos a nossa média anual, que é dos produtos fabricados por ano. A média mensal é por mês, a média anual é por ano. Então aqui a gente tem um valor de 1.200, ou desculpa, uma quantidade de 1.200 pães simples fabricados, a média mensal. Para eu encontrar a minha média anual, eu vou multiplicar esse valor de 1.200 por 12. 12 corresponde ao quê? Aos 12 meses do ano. Esses 12 meses do ano, isso corresponde que cada mês vocês vão fabricar 1.200 pães simples, ok? Então não tem erro, multiplicou por 12, vai encontrar a sua quantidade em média anual. A mesma coisa para os pães recheados. Nós temos aqui 800 pães fabricados, e para encontrar o valor dos nossos pães fabricados por ano, para ter uma média de tudo aquilo que a gente vai estar trabalhando futuramente no nosso controle de faturamento, é preciso estar inserindo aqui, ó. Eu coloquei 800, se vocês multiplicarem por 12, lógico, professor, posso usar a calculadora? O professor deixa, eu vou estar fazendo esse cálculo aqui para ver se é isso mesmo que eu estou falando e se está certamente correto. Vezes 12, tá certinho. Aqui é 800, o valor de 800, e aqui é um valor de 9.600. Logicamente, vocês precisam estar baixando o PDF dessa aula, ok? Está disponível na plataforma do Google Classroom. Então aqui vocês vão fazer o quê? Vocês vão somar as quantidades de produtos fabricados da média mensal. A média mensal do plano de produção de vocês deu um valor de 2.000, que é 1.200 mais 800, 2.000. E aqui vocês têm 14.400 mais 9.600, deu 24.000 pães fabricados anualmente e 2.000 pães fabricados mensalmente. Isto, os pães somando, são pães simples com pães recheados. Okay? A gente vai para o próximo slide, que se refere ao plano de produção continuidade. Aqui ele está trabalhando com dois públicos. Tem o público que é correspondente a 60%, que é a população, direta à população, que corresponde a 60%, e o mercado, 40% aos varejos. Varejo e população, acredito que seria a mesma coisa, ok? Que tal atacado?
né? Atacado seria compraria um valor reduzido e revenderia. Então vocês podem trabalhar com pessoas que vão até a padaria de vocês e compram pães e para revenda. Então se vocês vendem esse pão o quilo por R$ 9, vocês vão vender para eles bem mais em conta. De repente R$ 6 para eles conseguirem R$ 3 no lucro de faturamento deles, ok? Então aqui você só tem a divisão, é aquela mesma tabela, só que aqui é a tabela de vendas. Aqui tem a participação do público, o público que eu botei aqui para a população e varejo, mas se não me falha a memória, varejo e população seria a mesma coisa. Vocês podem colocar atacadista, tá ok? E ali eu desmembrei aquele valor de fabricação para esses dois públicos, né? Então, diante disso, vocês têm os mesmos valores de média de quantidade de produtos fabricados, só que aqui existe um percentual de 60 para a população e, desculpe, de 40 para atacadista, somando um total de percentual de participação no ato da compra, 100%. Ok? E aqui na tabela também do plano de venda, existe aqui os produtos que vocês têm disponível para venda. Então, é 2.000 pães fabricados entre os pães simples recheados, tanto para a população como para o varejista. Aqui eu só desmembrei aqueles valores. Se vocês somarem aqui, vai dar totalizando 2.000. Somar aqui vai estar totalizando 24.000, que é o mesmo valor que esse aqui, ó. Tá vendo? 2.000 e 24.000. Então, não tem erro nenhum. E agora a gente vai para a dimensão de entendimento do faturamento. Quando chega na base da tabela de faturamento, vocês já vão trabalhar com valor, com preço unitário de cada pães que vocês fabricam. Então, se vocês têm pães simples e pães recheados, vocês precisam botar valor para cada um deles, sabendo que o pães simples seria aqueles tradicionais, ele é um preço mais barato. Desculpa, pessoal. E os pães caseiros recheados é um valor mais caro. Então, quando a gente trabalha de aquilo, vocês vão botar. Eu coloquei aqui um valor de preço unitário, ao que se refere aqui, ó. Preço unitário no valor de R$ 7,50 para pães simples. Então, R$ 7,50, você já tem uma média mensal de valor de uma média mensal no valor de 1.200 pães fabricados. Então vocês vão pegar esse valor aqui, ó, 7,50 vezes 1.200, vai chegar no valor em real de média mensal 9.000. Então preço unitário vezes média mensal em quantidade valor vezes quantidade, ok? Vocês vão encontrar a média mensal. Então vocês vão botar preço média mensal para o valor média mensal, preço média anual para o valor de média anual. Então, 7,50, R$ 7,50 vezes 1.200 dá 9.000. Eu coloquei o valor resultado aqui na parte do valor em espécie, o dinheiro, porque aqui vocês estão faturando já, ok? Já está saindo, os produtos vocês já estão vendendo, já está retornando com dinheiro. E 7,50 multiplicado por 14.400 vai dar quanto? O valor de R$ 108. A mesma coisa vai ser para os pães recheados. O valor é de R$ 9, vocês vão multiplicar por 800 a média mensal e vai lançar aqui no valor, em quantidade, vocês vão lançar aqui no valor em real, né? 7.200, que foi o valor multiplicado 9 vezes 800. 9 vezes 9.600 vai dar um valor de 86.400 na média anual. Então vocês vão colocar essa multiplicação, as quantidades multiplicadas pelo preço unitário de média mensal para valor média mensal, a quantidade vezes preço unitário de média anual, vocês vão colocar no valor de média anual, totalizando, vocês vão somar todas elas. Então, vocês vão ter um faturamento mensal de 16.200 e um faturamento anual
de 194.400. Através desse faturamento, que é o que vocês estão faturando mensalmente ou anualmente, vocês vão trabalhar, se caso vocês tivessem que pagar alguma taxa, né, vocês iam trabalhar com o valor de faturamento na taxa de tributos do Simples Nacional no valor de 194. Vocês iam ver o percentual e ia tirar daqui desse valor. Okay? Isso aqui é só para questão mais de entendimento do que vocês poderiam fazer dentro de uma empresa. Bom, a gente tem a capacidade de produção, que ela define, ela é uma definição genérica de capacidade de produção e a capacidade máxima de produção, a que se pode submeter a uma unidade produtiva. É justamente isso que vocês viram na tabela. Vocês tiveram um entendimento de como fabricar os produtos e tudo mais, tá ok? Deixa eu ver aqui mais o que. Em determinados tipos de produção, o programador deve definir em que máquina alocar qual trabalho e em que sequência, a forma mais usual. Então, isso aqui é um controle, já que a gente trabalha com a disciplina, né? A gente está aprendendo a disciplina de produção e estoque. Isso aqui é o controle que vocês vão ter em todo o modelo de fabricação ou de produção. Então, aqui vocês vão ter aqui o que significa capacidade de produção. É o termo capacidade, conforme visto, considerou o volume ou a quantidade máxima em condições fixas destes ativos ou instalações, embora essas medidas possam ser úteis e frequentes. Então, assim, aqui está falando já voltado um pouco, desculpa, para a linha de contabilidade. Então, não necessariamente que a gente vai ficar dando atenção para isso, a não ser que seja preciso, ok? A gente vai para o próximo slide para saber o que tem de continuação. Aqui também está falando sobre algumas informações, o que é capacidade, né? Capacidade é o termo que menciona isoladamente, está associado à ideia de competição, ou de competência, desculpa, volume máximo ou também a quantidade máxima de alguma coisa. Então, aqui tem um exemplo bem simplesinho lá. A capacidade determinada do tambor é de 300 litros. Um tambor menor poderá ter capacidade para armazenar 100 litros d'água. Por exemplo, um cinema pode ter a capacidade para 400 lugares. A capacidade de uma sala de aula pode ser medida pela quantidade de alunos que ela comporta. 40 alunos por exemplo. A capacidade de um ônibus é representada pela quantidade de passageiros e considerado ou não a possibilidade de transporte de capacidade. Então, essa questão da capacidade é justamente aquilo que vocês calcularem o que vai ser inserido naquele determinado local. Vocês percebem um ônibus fechado, ele vazio, ele tem bastante espaço, mas quando ocupa as pessoas, os passageiros dentro daquele ônibus, vocês percebem que ele vai ficar super lotado, muitas das vezes não tem nem como se movimentar dentro daquele meio. Então, isso aí se chama a capacidade produtiva diante o contexto do que a gente vive nesse exemplo que foi fornecido, ok? Tipo de capacidade. Nós temos a capacidade está associada à quantidade máxima de um produto igual a bem mais serviço, que se pode produzir em um determinado tempo, em uma unidade produtiva. Né? Diante disso, nós temos o conceito de capacidade que deve ser estratificado. Em outras definições mais especificadas, é de maior grau de utilidade para seu planejamento, e com isso a gente vai desenvolvendo significado de conteúdo independente de terminologia, permanece comum. Mais à frente a gente vai ter uma informação maior, que isso aqui é muita teoria, não vou dar muita ênfase nisso, para que vocês não fiquem meio que perdido, eu nem prestei atenção na hora que eu montei o slide de aula, mas aqui existe um exemplo mais amplo de tudo isso que a gente está vendo aqui. Capacidade instalada também, aqui a capacidade instalada, ela é a capacidade máxima que uma unidade produtora pode
produzisse ou trabalhar interruptamente, sem que seja considerada nenhuma perda. Então, essa capacidade instalada ela é voltada para a consideração de nenhuma perda, não considerar essas perdas, ok? Mais à frente, a gente vai ter um exemplo sobre tudo isso que a gente está aprendendo na aula de hoje. Eu tenho uma empresa do ramo de alimentício, tem capacidade de produzir em um forno contínuo 2 toneladas de biscoitos por hora. Qual é a capacidade mensal instalada desta empresa? Então, existe uma fórmula para fazer esse cálculo de capacidade instalada, ok? Essa capacidade instalada, vocês vão trabalhar com 30 dias, né? Vão trabalhar com as horas e com as toneladas por hora. Então vamos lá. Uma empresa do ramo alimentício tem a capacidade de produzir em um turno contínuo 2 toneladas. Então, assim, 2 toneladas. Então, se ela trabalha em turno contínuo 2 toneladas de biscoito por hora, então, se 2 toneladas por hora, vocês vão fazer a multiplicação por dias, que a empresa vai trabalhar, funcionar 30 dias. Vocês vão fazer a multiplicação por 24 horas, porque o dia tem 24 horas, e vocês vão colocar a tonelada, que são 2 toneladas, foi o que ele forneceu para vocês. Então, vocês vão fazer uma multiplicação e vai dar o resultado das toneladas de biscoito que a empresa vai precisar ter com a capacidade mensal instalada, ok? Então, a unidade de medida de capacidade pode ser em tempo, horas de forno disponíveis, ou em quantidade, toneladas de biscoitos produzidos. Então, vocês entendem que esse modelo aqui, ó, são modelos de cálculo, né? Para fazer essa multiplicação, não tem mistério. Essa questão aqui é mais para que vocês possam ter como exemplo. Agora a gente tem também a capacidade disponível. Ela está voltada para o projeto e é a quantidade máxima que uma unidade produtiva pode produzir durante a jornada de trabalho disponível, sem levar em consideração qualquer tipo de perda. Então, a gente vai mais à frente, que eu vou estar dando muita ênfase nisso, e aqui existem alguns exemplos que no material PDF de vocês fica mais visível para vocês. Então, a gente vai dar esses exemplos aqui, como eu botei exemplo, mas porque é um único exemplo, mas tem vários exercícios. O fabricante já estão todos respondidos, eu não preciso se preocupar com isso. Mas se vocês quiserem também, eu posso estar colocando essas questões na prova, que vocês são muito inteligentes. Eu sei o quanto vocês gostam de cálculo. Então vamos lá. O fabricante de biscoito do exemplo anterior, com 720 horas mensais e a capacidade instalada, podendo trabalhar um turno diário com 8 horas de duração. Ó, 8 horas de duração. Então, você sabe que a hora são 8 horas. E 5 dias por semana. Então, vocês vão colocar 8 horas versus 5 e versus a capacidade disponível 5. Neste caso, a capacidade disponível será poderia ser 2 pontos, ok? Então, aqui... Bom, sim, são 4. Me perdoem, gente. Eu estava querendo enxergar mais aqui. Então é o seguinte: aqui o fabricante de biscoito do exemplo anterior, com 720 horas mensais de capacidade instalada, pode trabalhar. Ele tem 4 turnos, olha só: um turno, 2 turnos, 3 turnos, 4 turnos. Então, todos as informações para o cálculo vocês vão colocar no final
número 4, que corresponde aos 4 turnos, independente que seja o primeiro turno, ok? Vocês precisam encontrar quantas horas vai ser trabalhada nesse período de para chegar a um resultado desses cálculos. Então, assim, no primeiro turno você tem um turno diário com 8 horas. Então, o primeiro número que vocês têm que colocar aqui é o 8 horas, olha lá, corresponde a 8 horas, vezes 5 dias por semana, 5 dias, vezes 5. Neste caso, a capacidade disponível de. Então, você sabe que o que vocês aprenderam anteriormente nesse slide aqui, ó, nesse slide aqui, ó, capacidade instalada 30 dias, 24 horas e 2 toneladas, você sabe que foi dessa fórmula aqui. Lá você já tem justamente a base de que foi feito a hora, né? Você sabe que são 4 turnos, então vocês vão colocar o turno no final, que são 4, ok? Não é um único. Então vocês vão fazer isso, vão multiplicar 8 vezes 5 vezes 4, vai dar igual a 160 horas mensais. Dois turnos diários com 8 toneladas. Então, assim, a única diferença desses 2 turnos é que ele vai entrar um valor, é como se fosse uma equação. Não sei bem se é isso aí, que eu sou péssimo na matemática do ensino médio, né? Mas assim, como está tendo 2 turnos, vocês vão colocar o 2 anteriormente. Aqui é um turno, então vai ser direto. Mas vocês vão repetir a mesma coisa para ele, colocando o 2 na frente. No terceiro turno, vocês vão colocar o 3 versus, entre parênteses, o mesmo valor que vocês fizeram do primeiro turno, ok? E assim por diante também para o último turno. Neste caso, a capacidade, tal, terceiro turno. Tá, e o terceiro turno, vocês vão trabalhar com 8 vezes. Para lá, 4 turnos. Desculpa, gente, deixa eu ler aqui, porque eu estou querendo ir logo direto no cálculo. Eu sou muito de trabalhar com média, né? Então, vamos lá. Com 8 horas de duração cada um, 7 dias, olha só, 7, então tem 7 dias aqui. Aqui foram 5, 5, duração de 5 dias. Então, o último foram 7 dias. Então, você tem que acrescentar os 7 dias, ok? Então, assim, pessoal, não tem bicho de 7 cabeças, não tem problema nenhum quanto a esses cálculos. Eu não vou estar dando muita ênfase, não, porque já tá bem explicado, chega até a se tornar tão fácil, né? Que vocês terminam falando assim, poxa, é muito fácil esses cálculos do professor André Viana. Mas não é isso, pessoal, é porque na verdade eu gosto de detalhar tudo para que vocês venham verdadeiramente aprender o que foi projetado. Diante dos textos que fala da teoria, eu não dei muita ênfase, mas o que vocês teriam de aprender na aula de hoje já foi mencionada nesse momento, diante todo o desenvolvimento de aula, ou seja, desde o momento que a gente iniciou a aula até agora, ok? Eu desejo para os senhores um ótimo dia, né? Que vocês estejam lá comigo na nossa aula online e que vocês estejam sempre atentos para para prestar atenção no que estão aprendendo e tirar as dúvidas comigo assim que vocês precisarem, ok? Desejo aqui um ótimo dia, um grande abraço do professor e dessa vez vocês me viram aqui, ó. Tchau, galera. Um abraço. Estamos juntos.